absolutamente todas as pessoas que estavam com suas vendas travadas pelo Instagram. E eu consegui ajudar, estavam cometendo pelo menos um erro desses que eu vou falar aqui. E o último é o mais imperceptível deles, e quando você consegue corrigir, é o que tem a capacidade de colocar a maior quantidade de dinheiro dentro do seu bolso. E já vou logo avisando que aqui no canal não vai ter mimimi, é conteúdo direto ao ponto, não vou ficar ensinando teoriazinha pra vocês. Algumas vezes vocês vão ver sair um palavrãozinho da minha boca. Então quem é empreendedor de verdade, que tá transpirando aí todos os dias, tentando vender produtos ou serviços pelo Instagram e quer ter acesso a conteúdo validado, conteúdo que já foi testado no campo de batalha, esse aqui é o canal certo pra você. Agora quem tá esperando ouvir teoriazinha aqui de guru, que nunca vendeu porra nenhuma, já pode pular o vídeo aí. Aqui a gente começa o vídeo com o microfone na mão. Ah, já mudei a luz ali, ó, coloquei em cima da mesa. Já deixa nos comentários aqui se ficou bom, se ficou uma merda, se não faz diferença nenhuma, se aquela cor ali tá boa, rosa. Não sei, meio esquisito, mas minha esposa gostou. Comenta aqui se tá bom ali, se era melhor aqui embaixo onde estava anteriormente, ou se muda a cor, bota azul, verde. Comenta aí o que vocês acham que fica melhor e já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal, fazer todas essas baboseiras aí. Eu me chamo Felipe Nunes, sou empreendedor, vendo pelo Instagram desde 2019 e desenvolvi um método que foi responsável por mais de 20 mil vendas minhas e dos meus alunos pelo Instagram. E nesse vídeo aqui eu vou te revelar os 5 erros invisíveis que estão travando o seu negócio, estão travando as suas vendas. E como de praxe, no final do vídeo, para quem assistir até o final, tem presente. E não é qualquer presente não, é presente que eu costumo cobrar, eu vou dar de graça para vocês. Mas não pula o vídeo, assiste o vídeo até o final. Então agora vamos ao que interessa. Já corrigi aqui o microfone, agora eu tô igual um rapazinho, uma pessoa decente. Vamos ao conteúdo de fato. Que 5 erros invisíveis são esses, Felipe? Na verdade, que todos esses erros, eles estão diretamente ligados aos 5 pilares do método que eu desenvolvi ao longo desses 6 anos vendendo pelo Instagram, que é o método ICAR. E aí nesse momento eu vou pedir para minha digníssima esposa, que é do time de edição, já colocar aqui ó, o método ICAR. Nada mais é que um acrônimo com essas 5 letrinhas aqui. São os pilares de impacto, conexão, conversão, aceleração e recorrência. Por que esses 5 pilares, Felipe? Porque todas as empresas, absolutamente todas as empresas milionárias, bilionárias, possuem sua estrutura de marketing e vendas esses 5 pilares. Então, quem somos nós, meros mortais, de não aplicar isso na realidade do nosso negócio no Instagram, na nossa realidade do dia a dia ali, tentando vender o nosso produto ou o nosso serviço. Dito isso, o primeiro erro que está ligado, obviamente, ao primeiro pilar do método ICAR, que é o pilar de impacto, é você tentar vender o tempo todo. Como assim? Pare e pensa, o Instagram ele é uma rede social de atenção e não de intenção. Ao contrário, por exemplo, do Google, quando você vai lá e pesquisa no Google, fone de ouvido, na maioria das vezes você já está intencionado, você já está motivado a consumir aquele produto ali, a comprar aquele produto. Quando você pesquisa lá jardineiro, você já está motivado a contratar um serviço de jardinagem. Diferente do Instagram, ninguém está no Instagram para comprar. Vou repetir e preciso que você anote. Ninguém está no Instagram para comprar nada. Então você não pode estar no Instagram para vender. Porra, Felipe, fudeu. Você falou que ia me ensinar os 5 erros que eu estou cometendo, que estão travando minhas vendas, aí você agora está falando para mim que não é para estar no Instagram para vender. Não é para você estar no Instagram para vender o tempo todo. Pelo contrário, o tempo que você vai ficar tentando vender, e aí tentando vender diretamente, fazendo oferta, é o mínimo possível. Por quê? Porque as pessoas estão ali para se entreter, as pessoas elas estão ali para ver meme, para curtir página de fofoca, para ver bunda, para ver sacanagem em alguns casos, putaria, que no Brasil dá muito certo, nem sei se pode ficar xingando assim, mas minha digníssima vai botar aquele pizinho aí, bota o pi. Muito obrigado. Como estão ali para ver um spoiler de uma série, para ver qual vai ser o spoiler de um último capítulo de uma novela. Resumidamente, as pessoas estão no Instagram, navegando no Instagram para se entreter, para se divertir, para se informar, em alguns casos, para ficar sabendo de fofoca e, por um acaso, de vez em quando, elas até compram produtos e contratam serviços que foram referenciados ali nessa rede social, que é uma rede para criar conexão, que é uma rede para criar identificação, uma rede para criar relacionamento. E é por isso que antes de mais nada, antes de você tentar criar conexão, antes de você tentar fazer uma conversão, que é você vender, você precisa impactar, você precisa chamar a atenção do seu público-alvo. E esse é um grande erro que os meus alunos ou as pessoas que eu já ajudei a vender no Instagram cometem. Eles ficam tentando vender o tempo todo, sendo que não tem uma logo decente no perfil, não tem uma bio do Instagram bem organizada ali de maneira estratégica, com uma frase na bio, um CTA chamando para sua audiência clicar ali no link da bio e falar com você no WhatsApp. Não tem os destaques do Instagram bem organizado, com um funil de vendas dentro do destaque. Tudo isso faz parte do seu cartão de visita online. Eu gosto de chamar, e tem até um treinamento meu batizado assim, de vitrine digital.
Esses elementos do seu perfil, a logo, a sua identidade visual, a paleta de cores que você escolhe, até o seu próprio arroba, o título do seu perfil, sua bio, os destaques, tudo isso funciona como uma vitrine digital. Para e pensa comigo. O que traz mais credibilidade? O que traz mais autoridade? O que chama mais atenção e causa mais impacto? Quando você vai numa loja de shopping, e aí eu vou dar um exemplo de shopping aqui só porque é popular, e você vê aquela loja linda, com uma fachada impecável, com um letreiro luminoso, com a vitrine limpa, ou quando você vai em qualquer centro comercial aí, do centrinho da sua cidade, do centro do seu bairro, ou num centro fervoroso comercial, como tem aqui no Rio, tem em São Paulo também, e acredito também tem na cidade de vocês, e tem aquelas barraquinhas lá com a estrutura de ferro, ou então de madeira, com uma loninha por cima, uma cobertura só para não chover no cliente, os produtos todos pendurados numa grade de metal, expostos ali de qualquer maneira, sem um letreiro, sem um nome, sem uma paleta de cores definida, sem uma identidade visual. O que chama mais atenção? Me responde aqui nos comentários o que chama mais atenção e, principalmente, o que traz mais credibilidade, o que passa mais autoridade para o negócio, para o estabelecimento. Tenho certeza que se você não for um completo de um imbecil, você respondeu que é a loja de shopping. E é verdade, a loja de shopping ela tende a trazer mais autoridade, mais confiança. Você fica mais desconfiado em tomar uma volta, né, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, ou então comprar um produto defeituoso, ou então comprar um produto que as pessoas não vão te dar garantia, ou contratar um serviço que as pessoas não vão prestar da maneira que deveriam. Adquirindo isso dentro de um shopping center, com uma loja bem estruturada e montada assim, ou num centrinho comercial qualquer da rua, numa barraquinha de calçada. É claro que vocês se sentem mais seguros dentro do shopping, porque além daquela fachada ali te chamar mais atenção, ela traz mais credibilidade e autoridade para aquele negócio. E é exatamente assim que eu quero que você enxergue agora a organização do seu perfil, da sua bio, a escolha da sua logo, da sua identidade visual, da sua paleta de cores. Agora partindo para o segundo erro invisível que está travando aí as suas vendas pelo Instagram, que está diretamente ligado ao segundo pilar do método ICAR. Eu avisei que cada erro estaria ligado a um pilar, e esse segundo pilar é o pilar da conexão. Lembra que eu falei? Primeiro você chama atenção, primeiro você causa impacto, depois você gera conexão, depois você cria relacionamento, depois você cria identificação com o seu público, com a sua audiência. E que erro é esse? Se o primeiro erro era tentar vender o tempo todo, o segundo erro é tentar vender para todo mundo. Quando você tenta falar para todo mundo, com todo mundo, você não fala com ninguém. Quando você tenta se comunicar com jovens e idosos da mesma maneira, quando você tenta se comunicar, configura a sua identidade como comunicador ou comunicadora no Instagram para falar com homens e mulheres, dificilmente você consegue impactar ambos da mesma maneira. Porque de acordo com o gênero, as pessoas são suscetíveis a estímulos distintos. Isso serve para homem e mulher, isso serve para uma pessoa de 18 anos e para uma pessoa de 65, isso serve para quem ganha R$1.000 e para quem tem um poder aquisitivo de R$15.000 mensais. Então você precisa parar de tentar vender para todo mundo. Principalmente se você estiver no início, quanto mais restrito você for, ou seja, quanto mais você souber do seu público-alvo, quanto mais você souber do seu cliente ideal, o exato perfil de compra do seu cliente ideal, melhor. Porque você vai estar falando, quando você olhar para a câmera do celular e estiver gravando seus conteúdos, ou estiver digitando uma legenda de um post seu, você vai saber exatamente com quem você está falando. Qual é o gênero dessa pessoa, qual a idade dessa pessoa, quanto essa pessoa ganha, onde essa pessoa mora. Esses são os elementos obrigatórios que você precisa saber do seu público-alvo. Porque dessa maneira você para de tentar vender para todo mundo, ficar tentando falar com todo mundo. Fala exatamente com a pessoa que tem um perfil de consumo do seu produto ou do seu serviço. E definir público-alvo, definir o seu cliente ideal, ou se você quiser que eu me pareça mais com um guru, com os gurus que nunca venderam nada, estão tentando te ensinar a vender, se você quiser definir seu avatar, a sua persona, enfim, só para trazer aqui esses termos técnicos, que em algum momento eu posso falar para não gerar confusão. Quando você estiver definindo o seu público-alvo, esses elementos obrigatórios, e aí se eu falei que existem elementos obrigatórios, também existem elementos facultativos, opcionais, mas não vai dar pra gente falar tudo aqui. Quando você estiver fazendo isso, vai parecer que você não tá fazendo porra nenhuma. Porra, Felipe, como assim? Você tá me ensinando a fazer uma coisa que vai parecer que eu não tô fazendo nada? É exatamente assim. Quem já fez obra aí, ou pelo menos entende como uma casa, uma edificação é construída, sabe que toda casa e toda edificação tem o quê? O alicerce, a fundação. E quem já fez obra já sentiu na pele que quando você está fazendo a fundação da casa, né, da edificação, você gasta dinheiro pra cacete, demanda tempo, demora, e quando você vai olhar aquela porcaria lá, você olha e fala, cara, não tem uma parede pro alto, não tem um tijolo, não tô vendo um cômodo criado ainda. Por quê? Porque construir a fundação é construir para baixo, é fazer uma base sólida, uma base fixa, porque sem o alicerce, sem essa fundação, nenhuma casa fica de pé. Nenhuma edificação fica de pé. Você pode fazer um prédio lindo, maravilhoso, mas se ele não tiver uma boa base, não tiver uma boa fundação,
ele vai desmoronar. E é exatamente assim que você vai se sentir quando você estiver definindo seu público-alvo. Porque nesse momento você não vai estar fazendo vendas, nesse momento você não vai estar tendo interações com o seu público, nesse momento você não vai estar abrindo caixinha de perguntas. Não, nesse momento é só você, todo o conhecimento que você tem em relação ao seu público, ou a pesquisa que você fez com o seu público, para saber qual o gênero do seu público, qual a idade do seu público, quanto o seu público ganha, onde ele mora. Mas tudo, absolutamente tudo, no seu negócio vai girar em torno dessa definição. E é exatamente assim que acontece numa construção. Toda a construção, ela fica sobreposta, ela fica em cima da fundação, do alicerce. E é esse o poder que a definição de público-alvo tem no seu negócio. Sua comunicação, suas legendas, sua logo, sua identidade visual, sua esteira de produtos, a sua precificação, seus modos de entrega, a sua comunicação, a sua maneira de se vestir, a sua identidade como comunicador ou comunicadora, tudo, absolutamente tudo, vai girar em torno do seu público-alvo. Então você precisa parar de ficar tentando vender para todo mundo e saber exatamente com quem você deve se comunicar, criar conexão e parar de ficar igual um panfleteiro vendendo para todo mundo e realmente gerar relacionamento e identificação com o seu público-alvo, e aí as vendas vão vir muito mais naturalmente. E agora vamos falar do terceiro erro invisível que está travando suas vendas, e ele obviamente está ligado ao terceiro pilar do método ICAR, que é o método de conversão, que é o método onde você aprende a vender. E o maior erro que você pode cometer na hora de vender para o seu público, de fato, fazer ali o pitch de vendas, fazer o atendimento via WhatsApp ou via direct, é parecer um atendente de telemarketing. Pelo amor de Deus, mil perdões a quem trabalha com isso, já trabalhou. Mas ninguém gosta de atendente de telemarketing. Ninguém gosta daquele atendimento robotizado, daquele pitch ali encaixotado, daquele script encaixotado onde você parece que está falando com um robô e que as pessoas só têm duas ações. Ou faz isso ou faz aquilo. Se você falar qualquer outra coisa diferente, não sabe mais o que fazer. E tem muita gente que consegue chamar atenção, organizou bem o perfil, tá com um bom cartão de visita, uma boa vitrine digital, criou conexão com o público, gerou identificação, já criou relacionamento e na hora de chutar pro gol, na hora que a bola tá ali na cara do gol, fica atendendo o cliente como se fosse um robô. Boa noite, senhora. Tudo bem? Em que posso ajudar a senhora? Ah, sim, nós enviamos para todos os estados do Brasil, inclusive via Pax, via Sedex, para a região da senhora, tem FatGat. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Quanto mais humanizado e mais informal for, e aí eu vou fazer um parêntese aqui já nesse informal, melhor, porque as pessoas querem comprar de pessoas. As pessoas elas não compram de uma logo fria. Você não é a Nike, você não é a Apple. A sua logo, só quem gosta é você. Desculpa ser sincero assim, mas só quem gosta da nossa logo é a gente. Só quem acha genial o nome que nós encontramos para o nosso negócio é a gente. Se você não fatura pelo menos R$1 milhão todos os meses pelo Instagram, e eu acredito que não, senão você não estava me assistindo aqui igual um pateta falar, você não pode ser um atendente de telemarketing. Você não pode agir como um negócio frio, uma logo fria. As pessoas compram de pessoas. As pessoas criam empatia, simpatia, identificação, conexão com outras pessoas. E é por isso que quanto mais humanizado o seu atendimento, a sua produção de conteúdo, o seu perfil de maneira geral no Instagram for, melhor. Menos atrito você vai ter na hora de vender. E agora fazendo parêntese que eu citei, quando eu falei de atendimento informal, isso é claro, vai muito depender do seu nicho, do tipo de produto que você está vendendo e o principal, do seu público-alvo. Se você é do nicho de produtos de luxo, que conversa e se comunica com pessoas de mais idade, cuidado ao ser informal. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Se você não se enquadrar nesse nicho aqui, caga para isso que eu falei agora do parêntese e segue o que eu falei anteriormente. Agora que você entendeu que na hora do atendimento, na hora de chutar pro gol, você não pode parecer um robô, um atendente de telemarketing, o que você precisa saber? Você precisa saber que o seu cliente, na maioria das vezes, ele não vai comprar logo de cara. Ele não vai ver um conteúdo seu, vai passar a te seguir, vai clicar no link da sua bio ou vai te chamar no direct e vai falar assim, quero comprar. Na maioria das vezes não é assim. É muito difícil que isso aconteça. Isso acontece? Acontece. Quando você consegue impactar aquele cliente que estava com uma necessidade urgente, que ele já estava pronto para comprar, estava muito quente, ele já estava lá no fundo do funil, mesmo que não fosse do seu funil de vendas, mas ele já estava pronto para fazer aquela compra. Na maioria das vezes não é assim. É por isso que você não pode ficar tentando vender para ela o tempo todo. Senão você vai parecer aquele vendedor chato, aquele vendedor que praticamente pega na sua mão no meio da rua e te arrasta para dentro da loja, ou então fica em cima de você ali. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Olha, essa aqui é linda. Não seja essa pessoa. O cliente ele tem uma jornada de compra. E na maioria das vezes, pelo que eu testei aqui em todos os meus negócios e em todos os negócios dos meus alunos, o cliente ele demora em média, pode demorar mais, pode demorar menos,
21 dias para fazer a compra. Até ele criar confiança em você, até ele criar conexão, até ele criar identificação e confiar em você, ele vai demorar um certo tempo. E enquanto isso, você tem que identificar quais são as objeções do seu cliente. O que é objeção? É você perceber quais são as coisas que impedem ele de comprar o seu produto ou contratar o seu serviço. E onde você identifica isso? Na maioria das vezes, no direct, nas dúvidas que você recebe no direct, no WhatsApp, quando as pessoas vêm perguntar, poxa, tem garantia? Você entrega para tal local? O seu produto ele é à prova d'água? O seu produto ele é antialérgico? Quanto tempo de garantia você dá por esse serviço aqui? Seu serviço ele engloba o quê? Qual o produto que você utiliza na entrega desse seu serviço? Tudo isso são objeções, são dúvidas, mas a objeção ela vai além da dúvida. A dúvida ela pode ser inocente, por exemplo, você entrega em Belém do Pará? Isso é uma dúvida. Agora, esse seu produto aí, eu posso utilizar ele para tomar banho? Esse seu produto aí, ele é antialérgico? Ele é confortável? Isso tudo são objeções, são dúvidas inerentes ao seu produto ou ao seu serviço que você vai ter que começar a identificar e utilizar esse tempo de jornada de compra do cliente para quebrar todas essas objeções. Disclaimer rápido aqui para o vídeo não ficar muito longo. Todos os empreendedores, absolutamente todos os empreendedores que querem utilizar o Instagram como canal de vendas, seja para vender qualquer tipo de produto ou qualquer tipo de serviço, a maior objeção que vocês vão enfrentar é se vocês são golpistas, é se vocês de fato vão entregar o que vocês estão prometendo. Porra, Felipe, eles vão duvidar do meu caráter, vão duvidar da minha idoneidade? Vão. Eu vendo há 6 anos, eu tenho, somando os perfis dos meus negócios, mais de 150 mil seguidores, mais de 20 mil entregas realizadas e ainda hoje eu sou obrigado a quebrar essa objeção diariamente. E de que maneira você quebra essa objeção? Mostrando que você realmente entrega seu produto para outros clientes, coloca lá nos seus destaques, mostrando que realmente você presta serviço e dá garantia com depoimentos de clientes, com feedback de clientes, com provas sociais. Essa vai ser a maior objeção que vocês vão encontrar. Vocês vão ser obrigados a combater essa objeção durante a jornada inteira de empreendedorismo de vocês vendendo online. Agora o penúltimo erro, né? O quarto erro invisível que está travando aí as suas vendas. Apesar dele estar na penúltima posição, ele não é o menos importante. Pelo contrário, ele é muito importante. Mas eu deixei ele nessa posição estratégica aqui porque nem todo mundo vai conseguir perceber esse erro. Porque ele é um erro que está ligado diretamente ao pilar de aceleração do método ICAR, que é o quarto pilar. E por que nem todo mundo vai perceber? Porque a aceleração, ela obrigatoriamente está ligada a você dar escala ao seu negócio, é você acelerar os seus resultados. E não inventaram nenhuma maneira melhor ainda para você vender mais online do que utilizando tráfego pago. Então, se você ainda não chegou no momento de utilizar tráfego pago para vender, eu espero que chegue muito rápido, porque isso vai mudar o patamar do seu negócio. E quando você chegar lá, se é que você já não chegou e está cometendo esses erros, pelo amor de Deus, não pule etapas. O grande problema de quem faz tráfego pago é querer pular etapas, como, por exemplo, é não definir o público-alvo. E aí você começa a torrar dinheiro, gastar dinheiro para falar com todo mundo, para falar com o maior número de pessoas possíveis. Porque quando a gente é iniciante, a gente raciocina assim, não, se meu anúncio chegar para mais pessoas vão comprar. Não necessariamente. Seu anúncio tem que chegar para as pessoas certas. O seu anúncio ele não pode funcionar como uma grande rede de arrastão atraindo todo mundo. O seu anúncio ele tem que ser um filtro, ele tem que ser cirúrgico, ele tem que filtrar somente o seu público-alvo. Então, antes de você acelerar, de você botar dinheiro em tráfego pago, pelo amor de Deus, não pulem etapas. E quais são essas etapas? Todas as que eu falei anteriormente. Organize o seu perfil do Instagram de maneira profissional, de maneira estratégica. Transforme o seu perfil do Instagram numa grande vitrine digital. Para quando o novo seguidor chegar ali, através dos seus anúncios, para quando o novo potencial cliente, um visitante, chegar ali no seu perfil, ele entender do que se trata. Ele perceber que você tem autoridade, ele perceber que o seu perfil passa credibilidade e de fato é um perfil profissional que merece respeito. Crie conexão com o seu público, que é o segundo pilar, que é o segundo erro que as pessoas costumam cometer. Comece a criar relacionamento nos stories, fazendo postagens constantes. Comece a criar relacionamento nos directs. Faça lives com a sua audiência. Live shop, live para tirar dúvida de produto, live para fazer lançamentos de novos produtos ou de novos serviços que você colocou ali na sua esteira de serviços. Aprenda a converter, aprenda a fazer vendas da maneira correta, quebrando as objeções, esperando o tempo da jornada de consumo do cliente, esperando a maturação daquele cliente, esperando a hora certa de oferecer o seu produto de fato para ele e fazer o fechamento de venda. Porque se você não tiver toda essa estrutura por trás e pular direto para o tráfego pago, grandes são as chances que você vai torrar dinheiro, não vai conseguir ser eficiente na atração de novos seguidores e principalmente na transformação desses seguidores em novos clientes. E antes de eu te falar o último erro, de eu te revelar o que eu percebi, e quando eu percebi isso, meu jogo mudou completamente, eu consegui dobrar o meu faturamento de um mês
para o outro. E já consegui replicar isso com centenas de alunos meus, porque é dinheiro que eu estava deixando na mesa, dinheiro que os meus alunos estavam deixando na mesa, que já existia no negócio dele, só que eles não conseguiam perceber, estavam cegos. Quando você está inserido dentro do problema, você não consegue enxergar de uma maneira macro. Assim é no seu negócio. Você está muito inserido no seu negócio, você não consegue visualizar o dinheiro que você está deixando na mesa. E eu tenho certeza que isso está acontecendo aí com vocês. Antes de eu te dar isso aí de mão beijada, mastigado, já dá o like aí, me segue não, né? Aqui se inscreve no canal para você ver toda semana eu bostejando aqui, falando merda, mas entregando conteúdo de valor, conteúdo aprofundado, realmente deu resultado no campo de batalha. Você não vai ver eu ficar falando aqui de teoriazinha que eu li no livro, que eu vi no filme. Não, é tudo que eu já testei e validei no campo de batalha. Então já deixa o like aí, já se inscreve. Se não gostou também, deixa o dislike, bota não gostei aí, sei lá, faz essa porra toda que tem pra fazer aí. Então vamos ao que interessa. O que você precisa saber para não cometer mais esse erro? A venda não acaba na venda. Porra, Felipe, você vem com essas ideias de maluco, esses papos de maluco, mas é exatamente isso. O ciclo de venda, ele não acaba quando você entrega o seu produto ou presta o seu serviço para o seu cliente e ele te paga, e ele faz a transferência para você ou passa o cartão dele. Isso é apenas uma transação comercial. Essa troca é uma transação comercial. A venda em si, ela é muito mais completa. A entrega não é a entrega física ali do produto ou a prestação do serviço. Ela envolve uma série de coisas, uma série de elementos, ela é muito mais completa. Anota o que eu vou te falar aí agora para você nunca mais cometer o erro de raciocinar dessa forma. O ciclo de uma venda, ele só se encerra quando você faz a segunda venda para esse mesmo cliente. Ou seja, isso é infinito. É exatamente isso que você está pensando. Porra, se essa venda aqui só se encerra quando eu faço uma nova venda para esse cliente, automaticamente eu já iniciei um novo ciclo de venda aqui. E ela só vai se encerrar quando você fizer uma nova venda para esse mesmo cliente. E é exatamente isso que você tem que trabalhar, a recorrência. Vender mais de uma vez para o mesmo cliente. E por que isso é tão valioso, isso é tão importante e isso tem uma capacidade de aumentar seu faturamento brutalmente? Porque já foi comprovado que vender para quem já é cliente é 80% mais barato e 80% mais fácil. Por que isso? Raciocina comigo. Se essa pessoa já comprou um produto seu, ou se você já prestou um serviço para ela, com certeza ela já quebrou todas as objeções que ela tinha em relação a você. Ela já confia em você, ela já achou o seu preço justo. Se você cumpriu o mínimo ali, o básico, né, que é entregar um produto de boa qualidade, ela já percebeu que o seu produto é de boa qualidade ou que o seu serviço foi bem executado. Se você foi fiel às coisas que você prometeu na sua garantia, na sua entrega, no seu suporte, tudo isso ela já experimentou, porque ela já comprou de você. Então, para você fazer uma nova venda, você não vai precisar quebrar mais nenhuma dessas objeções. É muito mais fácil. Você precisa investir muito menos dinheiro, muito menos tempo e muito menos recurso financeiro com anúncios, publicidade e tudo mais, porque essa pessoa já quebrou todas as objeções em relação ao seu negócio. Principalmente aquela grande objeção que eu mencionei anteriormente, que é se você é um golpista ou não, que é se você vai entregar o produto ou vai prestar um bom serviço ou não. Se você fez o básico, que é entregar um bom produto e prestar um bom serviço, essa pessoa não tem mais nenhuma objeção para comprar de você novamente. Então, o que eu percebi ao longo desses anos, ajudando empreendedores a vender produtos e serviços pelo Instagram, é que muita gente negligenciava as pessoas que já eram clientes. Não faziam promoções personalizadas para uma lista de transmissão onde só tem pessoas que já são clientes. Não tinham um tratamento diferenciado com a listagem de clientes. Não falavam com o cliente de uma maneira mais específica. Pessoal, todo cliente ele quer se sentir especial. Então não existe a possibilidade de uma pessoa que já comprou de você te chamar no WhatsApp de novo e você perguntar o nome dessa pessoa. Oi, qual é o seu nome? Não existe isso. O contato dela tem que estar salvo. Ela quer ter esse tratamento especial. E quando eu falo tratamento especial, não precisa você estender um tapete vermelho, não. O simples fato de você chamar a pessoa pelo nome, saber qual foi a compra que ela fez com você e perguntar: oi fulano, tudo bem? E aí, como é que está sendo utilizado tal e tal coisa? Oi fulana, tudo bem? Como é que ficou as luzes que eu fiz no seu cabelo? Trazendo um exemplo aqui, se você for uma cabeleireira. E aí, fulano, como é que ficou aquele corte que eu fiz no seu cabelo, se você for um barbeiro? E aí, ciclano, como é que ficou sua tatuagem aí? A cicatrização ficou boa? Você não pode tratar essa pessoa que já é cliente da maneira que você trataria uma pessoa que está fazendo um contato com você pela primeira vez, porque ele vai se sentir desprestigiado. Fora falar, você precisa entender que uma lista de clientes é uma lista de ativos. Você precisa estar o tempo todo oferecendo outros produtos da sua esteira de produtos, o tempo todo oferecendo outros serviços da sua esteira de serviços, ou os serviços que têm uma recorrência muito mais íntima, como por exemplo o barbeiro. Eu estou cortando com o mesmo barbeiro há 6 anos. Então é claro que ele precisa ter um plano de fidelidade,
É claro que quando eu chego lá eu tenho um tratamento diferenciado. É claro que ele já conhece, já sabe o nome do meu filho, já sabe com quem eu sou casado, já sabe qual é o meu carro, já sabe como eu chego lá, já sabe o horário que eu corto. Tudo isso são elementos para eu me sentir familiarizado, para eu me sentir conectado. Não é só a barbearia que tem essa recorrência mais íntima. Os serviços, em geral, eles têm essa característica da recorrência muito mais arraigado do que produtos. Mas produtos também tem, por exemplo, perfumes. Eu sou viciado em perfume e existem alguns perfumes que eu gosto mais, que são meus preferidos. Quando acaba, se eu comprei o meu perfume com você e eu já comprei a primeira vez, achei o seu preço justo, você me entregou um produto de qualidade, me entregou no prazo, a sua entrega foi legal, a sua embalagem foi encantadora, você me mandou um brinde, me mandou uma amostra grátis, me deu um cupom de desconto para a próxima compra. Por que eu não vou comprar novamente de você? Repara que existem vários mecanismos para você ativar a recorrência, mecanismos de fidelização, mecanismos de vouchers de desconto, mecanismos de over delivery, que é você entregar mais do que você prometeu. Então você precisa mudar essa chave dentro da sua cabeça, assim como eu fiz com a minha lá 4, 5 anos atrás, e como eu já ajudei centenas de alunos a mudar essa chave na cabeça e parar de achar que a venda acaba quando você entrega o seu produto ou o seu serviço, recebe a contrapartida financeira. Não acaba aí. Os seus clientes, eles são como um jardim. Você tem que cuidar do seu jardim, você tem que deixar o seu jardim bonitinho, floridinho. Por quê? Porque um jardim floridinho atrai borboleta e na hora que você quiser injeção de caixa dentro do seu negócio, você cria, por exemplo, uma promoção personalizada para essas borboletas, que na nossa analogia aqui são os seus clientes. Agora, vamos para o presente. Se você ficou até aqui, você já me provou que você tem compromisso com o seu resultado, tem compromisso com o seu negócio, é de fato um empreendedor que está querendo resultado, está querendo ter uma vida financeira estabilizada, uma liberdade financeira vinda do empreendedorismo e, claro, no final das contas, dar uma vida mais confortável para os seus familiares. Se você ficou aqui embaixo eu vou deixar um link, uma lista de fornecedores secreta, uma lista black de fornecedores, que são os fornecedores que eu utilizo e é uma lista que eu vendo. Se vocês forem lá na bio do meu Instagram, que também está aqui embaixo, vocês vão ver que eu vendo essa lista por R$27. Vocês vão ver que eu vendo essa lista lá. Vocês vão ver que eu cobro por essa lista. Só quem tem acesso a essa lista é quem compra ou quem é meu aluno nos outros treinamentos. E se você quiser saber um pouco mais sobre os treinamentos, tem aqui embaixo também. Tem o Bússola de Vendas, que é o treinamento mais completo e exclusivo somente para empreendedores que querem vender produtos e serviços pelo Instagram. Nesse treinamento você vai entender como funciona esse método ICAR, esse método de 5 pilares, que já foi responsável por mais de 20 mil vendas no Instagram, minha e dos meus alunos. É só você clicar aqui, vai saber um pouco mais, vai ser direcionado lá para uma paginazinha, conhece o método, me segue no Instagram, vai lá no direct, tira suas dúvidas. Tem o Bússola de Vendas, que é o meu treinamento mais completo. Eu vou pegar na sua mão do zero e vou te ensinar a faturar pelo menos R$10 mil todos os meses vendendo produtos ou serviços utilizando o Instagram como canal. Tem o treinamento Tempestade de Seguidores, que é você aprender como atrair seguidores qualificados, parar de ficar dependendo de viralização, sorteio, algoritmo do Instagram, ter que ficar postando todo dia e nunca conseguir atrair seguidores, e quando consegue, não atrai os seguidores com o perfil de compra do seu cliente ideal. Também está aqui embaixo. Tem o Vitrine Digital que eu mencionei aqui. Ah, e o Tempestade de Seguidores e o Vitrine Digital estão com preço promocional e tem a lista de fornecedores secreta. É só clicar, botar o seu e-mail lá, seu telefone e baixar essa lista grátis. Hoje o presente foi para quem vende produto, mas eu prometo que no próximo vídeo eu vou deixar um presente aqui para quem é prestador de serviço. Um abraço e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, hein?